Ageu, capítulo 2, verso 20 a 23. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei a Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos irmãos, Deus quer sempre o melhor para o seu povo. Todos nós cremos nessa verdade, somos sustentados por essa verdade, que não é fruto de uma lógica nossa, é fruto de revelação, é fruto do que Deus falou aos pais pelos profetas, falou através dos apóstolos, falou por todos aqueles que foram inspirados e levantados por Deus, para corrigir a nossa vida, mas também para nos mostrar o cuidado de Deus para com o nosso coração. E essa é uma verdade bíblica que desafia todas as circunstâncias. O fato de o Senhor ser bom e ser bom sempre. E a sua bondade é de geração em geração. E a sua misericórdia, a sua fidelidade é de eternidade a eternidade. Não existia nenhum mundo, mas o Senhor já era bom. Este mundo há de passar, e o Senhor continuará sendo bom, e nós contemplaremos e experimentaremos na eternidade, no céu com Cristo, toda a gloriosa bondade desse Deus para conosco. O fato de Deus ser bom é o maior consolo para a nossa vida. Tudo que nós vivemos e existimos neste mundo está sustentado pelo fato de que o Senhor nos ama, de que o Deus com quem eu e você relacionamos a nossa vida é um Deus que, para nós, ele tem pensamentos de paz e não pensamentos maus. É um Deus que tem interesse em nos abençoar e não em nos amaldiçoar. É um Deus que, em fazendo isso, nos chama a sermos crentes obedientes, sermos fiéis a aliança que esse Deus estabeleceu conosco, e como cantamos no último hino, isso nos dá prazer. A lei de Deus nos dá prazer. Os mandamentos do Senhor não são penosos, como diz a Escritura, mas eles são doces como aquele gostoso mel de abelha que a gente experimenta, que a gente limpa a garganta, que a gente se sente adocicado pela palavra do Senhor que nos conforta. O que atrai as bênçãos para o povo de Deus não é apenas a sua obediência, a sua fidelidade, mas o próprio fato de Deus ter nele mesmo decidido fazer com a gente uma aliança, um relacionamento, um pacto, uma vida em que a gente assume compromissos diante desse Senhor, e a nossa obediência é o meio pelo qual o Senhor derrama grandiosas bênçãos para mim e para você. Tudo isso que a gente pensa e crê de Deus é como Ageu enxerga o relacionamento entre Deus e o seu povo, entre o Senhor dos Exércitos, que é o nome que Ageu vai dar a Deus neste livro, e todo o remanescente do povo de Judá que voltou do exílio babilônico. Deus está sempre mostrando a sua bondade para o seu povo. Os pecados deles não afastam a bondade do Senhor. A infidelidade daquele povo, a apatia daquele povo, a preguiça daquele povo para o Senhor não constitui razão ou fundamento para que este Deus se esquecesse das suas promessas, se esquecesse daquilo que ele prometeu fazer com a linhagem de Davi, se esquecesse de que esse Deus é tão bondoso, tão amoroso, tão misericordioso, e assim que devemos enxergar a Deus, que este Deus decide enviar o Messias, que está bem perto o tempo de chegar,
Jesus Cristo, nosso Salvador, a este mundo, quando esta profecia ela é dada ao povo do Senhor. Tudo isso é mostrado ao remanescente de Judá como forma de uma esperança futura no reino de Deus. Esse texto encerra palavras proféticas com muita força, com muita apoteose, mostrando o que Deus vai fazer na vida deles, mostrando-lhes uma esperança que está muito além de um templo reconstruído, uma esperança que é firmada na própria glória de Deus, que há de se manifestar no seu Cristo, que é o templo dos templos, que é aquele a quem nós nos dirigimos para adorar nesta manhã. Você veio adorar ao Senhor num edifício, mas você veio adorar ao Senhor no verdadeiro templo, que é o Senhor Jesus. E onde o Senhor Jesus, aprendemos isso, onde o Senhor Jesus precisa ser adorado, não é entre quatro paredes também, mas é em corações que se ajuntam para ser uma igreja. A gente termina esse livro da Bíblia com uma promessa que vem de Deus, dizendo para este povo que passou tantas assolações, que foi desobediente, mas dizendo: povo de Judá, Deus vai criar uma nova Jerusalém. Deus vai enviar aquele que é o verdadeiro templo. Deus vai derrotar o mal diante das nações. E o reino messiânico, o reino do Senhor Jesus, que eles ainda só conhecem como promessa de Deus, vai se estabelecer na terra. O texto que nós lemos, portanto, é um texto de linguagem claramente messiânica, apontando para Jesus, apontando para Cristo, botando os olhos desse povo no futuro, e com uma linguagem assim escatológica, apocalíptica, mostrando que vai chegar o dia em que Deus vai sacudir a terra, em que Deus vai visitar este mundo, em que Deus vai derrubar aqueles que são arrogantes, aqueles que intentam poderes, principados e potestades, os reinos dos homens. Deus vai intervir na história deste mundo, dando ao seu povo uma grandiosa vitória, da qual eles podem ter grandes esperanças na vida deles. O verso 20 diz que a palavra do Senhor, no texto que você acompanha aí com a sua Bíblia aberta, diz que a palavra do Senhor vem uma segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês. E se a palavra do Senhor vem a Ageu no 24º dia daquele mês, significa que a palavra do Senhor vem a Ageu no mesmo dia em que a profecia anterior foi proferida. O texto que nós vimos e expomos na semana passada, ele é revelado ao profeta. A revelação é no mesmo dia em que acontece o texto que nós lemos agora. No mesmo dia em que o Senhor usou o profeta a chamar o povo à santidade, a dizer: voltem-se para mim com obediência. O próprio Deus reafirma as suas promessas e aponta o futuro promissor do seu povo. O Deus que disciplina, o Deus que manda secas para disciplinar, para sacudir o seu povo, para acordar o seu povo, é o mesmo Deus poderoso, bondoso, para mostrar que Ele tem planos grandiosos para a vida do seu povo. O mesmo Deus que prova é o mesmo Deus que abençoa. E é assim que nós precisamos entender o Deus da nossa vida. Ele tem todo o poder e todo o direito para disciplinar o nosso coração e também reafirmar as promessas dele para que nós sejamos santificados nelas. E a profecia consiste, irmãos, em Deus mais uma vez conversar com o governador Zorobabel.
Agora Deus se volta de novo para Zorobabel, que, como nós sabemos, é o governante de Judá, é descendente da linhagem davídica, e portanto ele é um ascendente do Senhor Jesus, em quem essas promessas, essas profecias vão se cumprir plenamente no futuro. E aí Ageu diz assim: fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra. Preste atenção nisso. Farei abalar o céu e a terra. Ageu fala com Zorobabel, fala com o seu povo em termos escatológicos, apocalípticos, mostrando o fim das coisas, mostrando que muito em breve haverá o fim da dispensação judaica e haverá uma nova aliança proclamada no Senhor Jesus, onde o Senhor mesmo visitaria este mundo e Ele mesmo faria com este povo uma nova aliança. E Deus diz assim: farei abalar o céu e a terra. Em outras palavras, irmãos, é o Senhor que controla a história da criação. É o Senhor que tem as rédeas do universo. É Ele, não os anjos. É Ele, não o diabo. É Ele, não os reis, governantes mais poderosos da terra. É o Senhor que tem domínio, autoridade, poder e controle sobre absolutamente todas as coisas, e todas as pessoas, e tudo que existe, e tudo que acontece com o futuro do seu povo, com o presente do seu povo, é fruto do fato de que o Senhor, somente Ele, coordena as coisas, controla as coisas, levanta reis e derruba reis, coloca juízes em lugar de juízo e derruba juízes em lugar de juízo. Aquele que a palavra dele desencadeia os mais terríveis dilúvios ou tem poder para parar as mais terríveis tempestades. Aquele de que ninguém foge, irmãos. Aquele que sonda os nossos corações e conhece os pensamentos. Aquele cujo sopro da boca derrota o anticristo. É aquele que vira para o seu povo e diz: Zorobabel, líder, governante, eu, Senhor, farei abalar o céu e a terra. O Senhor tem poder e autoridade de instituir, abalando os céus e terra, uma nova ordem mundial, uma nova ordem espiritual, um governo não político, não territorial, mas um reino, um domínio de corações, baseados no amor, na graça e na misericórdia do Messias de Israel, o Senhor Jesus, instituindo uma nova aliança, cujo mediador não é o sacerdote, não é o sacrifício dos animais, mas é o próprio corpo daquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus está abrindo os olhos, meus irmãos, de um governante que está desanimado. Deus está abrindo os olhos de um líder que olha à sua volta e vê o povo apático, correndo pelas suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas. Um povo se desviando, um povo onde há falta, escassez de santidade. Um povo onde muita gente só está com os olhos no passado, dizendo: o passado é a época boa, que nós fizemos muita coisa. Deus está aqui animando o seu governante, animando o seu povo, dizendo que o templo não é o fim das coisas, que a vida deles ali não termina ali as provisões do Senhor, muito pelo contrário. Há uma esperança vitoriosa para o povo de Deus. Veja como é que Deus trabalha isso no coração de Zorobabel através do profeta Ageu. Verso 22, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: eu derribarei o trono dos reinos. Derribarei o trono, perceba isso, o trono no singular, e não os tronos, o trono dos reinos. Porque muitas vezes, irmãos, os governantes deste mundo,
Os políticos das nações, muitas vezes, eles agem inspirados, não pela graça comum de Deus, mas agem inspirados pelo príncipe deste mundo, pelo Deus deste século, agindo no espírito do anticristo, tendo a Satanás por conselheiro. Assim é com Faraó, no Egito. Assim foi com os reis da Síria, da Babilônia, da Macedônia, da Pérsia, de Roma. E Deus está dizendo para Zorobabel: eu, Senhor, vou derribar. O que no idioma hebraico significa: eu vou sacudir e vou virar de cabeça para baixo esse sistema imundo, impuro, que coloca pessoas contra pessoas. Eu, que sou o Senhor, que governo todo o universo, vou fazer com que os reis sejam derrubados, mostrando meu poder e a minha glória. E esse sistema maligno de violência, de injustiça, que se opõe a Deus, vai ser totalmente derribado, virado do avesso, colocado de cabeça para baixo, quando chegar o Messias de Israel, instituindo esse reino de amor sobre todo mundo. Aí Deus diz assim: esse governo é tão forte, quando eu derribar vai ser algo tão forte, que eu, Senhor, vou destruir o carro. Olha que interessante: destruirei o carro e os que andam nele. Carros, irmãos, ou carruagens de guerra e cavalos, nada mais são naquele tempo do que a maior expressão de força militar. O exército, na antiguidade, os exércitos são avaliados em força, em competência para as batalhas, segundo o número de carruagens e cavalos que um rei tem, que um exército tem à sua disposição. E Deus está dizendo, mediante o profeta, para o rei, para o governante Zorobabel, o seguinte: eu, o Senhor dos exércitos, sou infinitamente mais poderoso do que a arma mais letal dos homens. Nem os carros, nem os cavalos, nem os melhores cavaleiros, nem os melhores guerreiros, se juntarem, não chegam aos pés de competir comigo em força e em poder. Eu, o Senhor, estou dizendo: eu vou destruir a força das nações. Os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro, porque o próprio Deus está dizendo aqui: eu vou retirar a minha graça das nações ímpias, de tal forma que governos e impérios vão entrar em colapso, uns contra os outros, mediante traições, mediante golpes. Meus irmãos, o que acontece nos mais ou menos 500 anos entre o profeta Ageu e o Senhor Jesus, o que mais acontece é isso: revoltas, sedições, traições, impérios, generais matando e se devorando uns aos outros, porque os homens, sem a graça comum, sem a bondade, sem o amor bondoso de Deus, o que os homens fazem não é outra coisa senão, mergulhados no pecado, devorarem e destruírem uns aos outros. E o texto termina no verso 23 com uma palavra muito pessoal para Zorobabel. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor. Deus está dizendo assim: eu vou tomar você, Zorobabel, e não Zorobabel como pessoa. Essa palavra é dirigida não a ele na condição de um homem, mas na condição de um representante da linhagem davídica, escolhida por Deus, por meio de quem o Senhor faz promessas e espera o cumprimento de todas essas promessas no Messias. Ou seja, irmãos, Deus quer aqui animar o governante, animar o líder do seu povo. Eu pegarei você, Zorobabel, o trabalho que você faz com este povo não é um trabalho em vão. Não olhe para as circunstâncias,
Não olhe para os pecados do povo, porque o futuro desse povo é dirigido pelo Senhor dos Exércitos. E Ageu, irmãos, olha para o alto. Como a expressão antiga, olha por cima dos ombros dos gigantes para o futuro, olhando para Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo e filho de Davi também, que haveria de vir ao mundo para estabelecer o seu reino de graça e depois, no futuro, consumando o seu reino de glória. E farei você como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. O que é um anel de selar, irmãos? É um anel que os reis usavam no seu dedo para justamente selar documentos. Um anel que tinha o brasão real, e quando se carimbava algum documento, para autenticar esse documento, para assinar um decreto, se usava um anel de selar. E Deus está dizendo para Zorobabel o seguinte: eu vou usar você, Zorobabel, como aquele por meio de quem eu estou autenticando a história, aquele por meio de quem eu estou confirmando que as minhas promessas são válidas. Ageu mostra que alguém da linhagem de Zorobabel, no futuro bem próximo, seria aquele que confirmaria, que autenticaria a intervenção divina na história. E eu estou falando daquele a quem você veio adorar nessa manhã, que é o Senhor Jesus. Portanto, esse texto, irmãos, nos fala de uma esperança. E a gente tem falado muito, e essa tem sido uma mensagem corrente no livro do profeta Ageu: esperança. Há esperança para o povo de Deus. Há esperança não naquilo que nós podemos fazer com a força do nosso braço, mas uma esperança que provém do próprio braço do Senhor, da própria mão forte de Deus, que governa os destinos do seu povo, que restaura a vida do seu povo, que leva o seu povo a andar em santidade com esse Deus. E essa esperança vitoriosa que Ageu está falando nesse texto é o que precisa invadir o nosso coração nessa manhã. Esperança. Em quem nós temos colocado as nossas esperanças? Quais são as nossas expectativas? O que nós aguardamos com paciência que aconteça? Eu quero nessa manhã mostrar para você que essa palavra do Senhor, dada pelo profeta Ageu a Zorobabel, é igualmente, irmãos, aplicável ao meu coração, ao seu coração, à vida da nossa igreja, a tudo quanto nós fazemos como servos do Senhor, desde que a gente entenda, desde que a gente absorva a mensagem, desde que a gente aguarde no coração e nutra no nosso coração uma esperança verdadeira que desafia o nosso olhar mundano e crítico demais, e desconfiado demais, incrédulo demais e apático demais nesse mundo. A esperança vitoriosa do povo de Deus é o que Ageu está mostrando e é o que Deus quer chamar a você no seu coração nessa manhã. Essa esperança vitoriosa, irmãos, revela o controle de Deus sobre a história do mundo. Eu gosto muito da maneira como os profetas falam na Bíblia. Eu sou apaixonado por isso, porque profeta não tem papa na língua. Profeta não fica enfeitando a realidade para que a gente fique se iludindo. Profeta de Deus fala a verdade na lata, como a gente gosta de usar na expressão popular. Ele fala a verdade sem meias palavras. E no verso 22, o profeta Ageu, que exortou esse povo grandemente a ser um povo santo, ele fala também na lata, abertamente, quem é Deus na vida desse povo. Como é que esse povo tem que entender a Deus? Quem é o Senhor da vida deles? O Senhor é onipotente, é aquele que derriba o trono das nações, é aquele que destrói os carros, é aquele que, se Ele quiser, Ele faz coisas grandiosas na vida do seu povo, e faz com que os inimigos sejam totalmente desbaratados. Pense nisso, irmãos, quando esse povo está vivendo um tempo de intensos conflitos ao seu redor. Esse povo que não é mais uma potência militar, esse povo que não é mais um reino autônomo, Zorobabel e o povo são vassalos dos reis da Pérsia,
são controlados por territórios estrangeiros e ouvem a palavra de Deus dizendo: eu vou derrubar, vou virar ao avesso todo esse sistema mundial maligno, injusto, corrupto, porque eu sou o Senhor da vida de vocês, sou o Senhor dos exércitos. Se os povos, se as demais nações têm exércitos poderosos, o Deus, o Senhor, a quem vocês acreditam, a quem vocês confiam, sou aquele que é rei, que é governante, que é general sobre todos os exércitos deste mundo. Ele está acima de toda a sua criação. Deus, meus irmãos, quer que a gente olhe para Ele nessa manhã com os olhos bem abertos e que a gente preste muita atenção nessa verdade que Ele nos revela através da Bíblia. O Senhor é soberano. Isso não é um mantra para a gente se sentir bem só não. Isso é uma verdade que governa o nosso coração e que humilha, ou pelo menos deveria humilhar a nossa alma a tal forma que a gente só dependesse de Deus na nossa vida e entendêssemos o próprio controle que Ele exerce no nosso coração. Zorobabel, como eu disse, é um líder levantado por Deus, descendente de Judá, parente do Senhor Jesus, aparece até na genealogia de Jesus, quando você a lê em Mateus, e é um líder que poderia ter duvidado muito dessas palavras. É um líder que poderia olhar ao seu redor e dizer: Senhor, o Senhor está dizendo tudo isso, mas o que eu vejo aqui não é fato. O povo está desanimado, o povo construiu o templo, mas ainda anda em pecado, e eu só estou vendo coisas ruins acontecendo. E aí, Ageu diz para esse homem: eu, Senhor, sou aquele que tem o controle da história, sou aquele que tem o controle dos destinos do meu próprio povo. O que eu pergunto para você nessa manhã, não é se você acredita em Deus. O que eu pergunto para você nessa manhã é se você crê realmente nesse controle do Senhor sobre a sua vida. É tão fácil falar que Deus é soberano. É tão fácil dizer que o Senhor está no controle. Mas isso é verdade no seu coração? Quando você diz que Deus está no controle, você está dizendo para o seu coração que você não está no controle. E a gente gosta de controle. Especialmente nós que somos homens. Adoramos ter o controle das coisas, não é verdade? Gostamos de promover as coisas, de fazer com que elas aconteçam e aconteçam no nosso tempo. O Senhor nessa manhã está dizendo para mim e para você que Ele é aquele que se dá o direito, por ter Ele o controle, por ser Ele esse Deus soberano, de fazer absolutamente tudo o que Ele quiser com a sua vida e com a minha vida. Sejam coisas boas aos nossos olhos, sejam desafios e dificuldades que atormentam o nosso ser. O chamado de Deus nesta manhã pelo profeta é dizer a mim e para você: confie, mas confie de verdade. Confie, mas não confie pro forma. Confie sendo um crente que de fato crê nas minhas promessas e crê tanto no controle de Deus sobre a história, que isso nos leva a ter mais descanso e menos ansiedade e angústia com tudo ao nosso redor. Meus irmãos, quando dizemos que Deus está no controle e Ele é soberano, nós estamos dizendo ao nosso próprio coração: aquiete-se e saiba que eu sou o Senhor. Porque nada está fora do controle de Deus. Nem as guerras neste mundo, nem as epidemias e pandemias, nem as revoluções, tudo, meus irmãos, é perfeitamente subordinado e subjugado à vontade do Senhor. E perceba uma coisa: se Deus é aquele que controla a história e mostrou isso enviando o seu Filho a este mundo, o que Ele não faz com a sua vida e com a minha vida?
se Deus é aquele que tem o poder para governar nações e derrubar reis e fazer tudo, será que conosco ele seria diferente? Será que com relação à nossa situação particular, o Senhor teria menos força ou menos interesse nas nossas vidas? Ageu está reanimando Zorobabel, irmãos, e ele quer reanimar a mim e a você, como servos do Senhor. Crer nesse governo, nessa esperança vitoriosa para o povo de Deus, faz com que o nosso coração seja consolado contra a injustiça que vemos. No verso 22 ainda, olha aqui comigo, Deus está falando, Ageu está falando da intenção de Deus em desfazer todas as obras malignas dos homens. Deus está falando que não é o pecado, não é o agir de Satanás do mundo, não é o trono dos reinos, não são carros e cavalos que impedem o poder e o agir desse Deus. Portanto, nem o povo, nem Zorobabel tem o que temer, porque esse Deus é santo, esse Deus é justo, e a sua ira vai se manifestar contra toda a iniquidade. E nem os reis mais poderosos, com carruagens e cavalos mais valentes, podem conter a grandiosa, poderosa mão do Senhor, quando o Senhor quer agir, punindo aqueles que praticam o mal. Irmãos, essa promessa se aplica a nós também. O Senhor se assenta nos céus. No trono celestial está a glória do Senhor e o domínio do Senhor revelado. E Ele conhece as injustiças que os homens praticam. Nada escapa ao olhar soberano desse Deus. Deus revela isso na história. Deus, no Antigo Testamento, revelou isso de muitas e muitas formas. Através de dilúvio, através de pragas, através de juízo. E revela a nós supremamente, enviando seu Filho, o Senhor Jesus. Aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele a quem todos nós haveremos de prestar contas um dia, meus irmãos. Aquele que, se nós crermos nele de todo o nosso coração, ele mesmo institui em nós um reino que domina a nossa mente, o nosso coração, que nos põe em total oposição aos valores deste mundo caído. Um reino que nos tira da injustiça, nos tira do pecado, que nos dá um novo coração. Um reino que não é representado por carros e cavaleiros, mas por uma cruz, na qual o rei desse reino, o Senhor Jesus, declarou a este mundo a sua vitória para sempre e sempre, quando ressuscitou dentre os mortos, declarando que todo governo, todo poder, todo principado, potestade, sejam tronos ou soberanias, poderes e autoridades, estão perfeitamente derrubados, estão debaixo dos seus pés, onde o Senhor Jesus governa sobre todas as coisas. Como diz João em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, os reinos deste mundo passarão, mas o reino será do Senhor e do seu Cristo, que reinará pelos séculos dos séculos. Nisso, meus irmãos, eu e você somos consolados contra toda injustiça. Injustiça que experimentamos na nossa vida. Injustiças frutos da maldade de terceiros. Injustiças que vêm de governos, de políticos, da realidade deste mundo. Eu e você podemos nos irar, mas até a nossa ira é uma ira consolada. Uma ira consolada pelo fato de que o Deus que está no controle é o mesmo Deus que se volta com ira, com juízo contra toda a maldade humana. Muito embora pareça tardar, muito embora
a gente diga ao Senhor em oração, como os salmistas fizeram: até quando, Senhor? Até quando? Tudo que nós vemos de errado no mundo, na nação, ou na nossa vida, no nosso coração, o Senhor vai deixar acontecer. Pois bem, irmãos, Ageu mostra para nós que o Senhor é bom e também um Deus justo, que se rebela contra toda a iniquidade. Paulo diz em Romanos, capítulo 1, a ira de Deus se manifesta no céu contra todos aqueles que detêm a verdade pela justiça, que sufocam o conhecimento de Deus no seu coração. E nós somos consolados com este fato. Deus não é alheio às coisas. Deus não é alguém perdido no mundo. Deus não é alguém distraído, que não observa o que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida. E nisso eu e você não somos só consolados, mas somos também santificados nessa verdade. Não há quem que possa lutar contra Deus e viver. E assim o nosso coração também se aparta da injustiça, rompe com o pecado e se volta para Jesus, aquele que purifica o nosso coração. E essa esperança vitoriosa do povo de Deus é aquela que proclama a salvação que há em Jesus. E Ageu termina esse livro com palavras de esperança, dizendo: não desanime, Zorobabel, não desanime, governante de Judá, não olhe para as dificuldades à sua volta, o Senhor já te escolheu. Você pertence à linhagem de Davi, que também é a linhagem do Messias. A construção do templo, mesmo em meio à apatia do povo, à preguiça do povo, a olhares saudosistas dos mais velhos, ou diante da falta de santidade, diz o Senhor para Zorobabel: essa obra é valiosa aos olhos de Deus, porque este templo aponta para uma esperança futura, para um tempo que vai chegar, quando o Messias vier ao mundo, para ele mesmo redimir a Israel, salvar o coração das pessoas que crerem nele. A gente está dizendo, quando o Messias vier, ele vai converter o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais, vai mudar a mente e o coração de todos aqueles que se voltarem para ele. E essa esperança futura nada mais é, irmãos, do que a salvação eterna promovida por aquele que é o verdadeiro templo, o Senhor Jesus, a quem nós adoramos em espírito e em verdade. Deixa eu perguntar para você mais uma coisa nessa manhã. A salvação de Deus consiste na sua maior motivação de vida? A salvação que vem do Senhor Jesus é o fato que te traz mais ânimo, mais combustível na sua vida? Você pode dizer que a salvação do Senhor é nada mais do que a sua maior bênção e do que a sua maior herança? Ou será que há coisas na nossa vida que acontecem, que ocupam a nossa mente, o nosso coração de tal forma que nós simplesmente esquecemos da mensagem da cruz, irmãos? Nossa maior esperança e nossa maior motivação para viver. Se nós cremos que Jesus veio a este mundo para dar por nós a sua vida, a nossa vida não deveria expressar maior alegria e maior gratidão? Nós não deveríamos ser pessoas que reclamam menos e creem mais, que maldizem menos e bendizem mais? Nosso olhar para as circunstâncias não deveria ser outro? Aquilo que ocupa a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, não deveria ser igualmente renovado por essa esperança vitoriosa do povo de Deus? Será que eu e você nos enxergamos realmente como pessoas vitoriosas e mais do que vencedoras por meio daquele que nos amou, que é o Senhor Jesus? Ou será que na nossa atitude, mesmo crendo em Deus, mesmo crendo no Filho de Deus, ainda andamos como pessoas
frustradas, derrotadas, que falam mal de tudo e reclamam de tudo na vida. Deus quer que você, Deus quer que eu também, nós sejamos pessoas que vivem nossas vidas com essa esperança vitoriosa, com essa esperança que aponta não para vitórias terrenas, irmãos, não se trata disso, mas para uma esperança que aponta para a vitória de Cristo na cruz do Calvário. A Ageu está falando para Zorobabel, o Messias vai vir, anime-se. Ele fala para mim e para você, o Messias já veio, ele já veio, ele deu por você e por mim a sua vida, não para você andar distraído, não para você andar preocupado, não para você andar duvidando do controle do poder de Deus na sua vida. O Senhor Jesus quer salvar o nosso coração, irmãos, e quer que a gente viva esta salvação verdadeiramente hoje para a glória de Deus. Como isso se aplica a nós nesta manhã? Eu aplico não só esse texto, mas eu quero aplicar todo o livro de Ageu à sua vida. Deus quer de nós 3 coisas, meus irmãos. Diante de toda essa mensagem que expomos do livro inteiro, Deus quer mais de nós, irmãos, prontidão para a sua obra. Essa esperança vitoriosa, perceba isso, nos torna não só obedientes como pessoas, mas servos do Senhor de verdade. E quem é servo do Senhor, trabalha, não cria desculpas. Quem é servo do Senhor, levanta sua mão para Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tudo que diz respeito a Deus na sua vida tem que ser priorizado. Tudo que diz respeito à casa de Deus precisa ser tratado com prioridade por você. Tem que ser bem feito, tem que ser com ânimo e com alegria. Tudo que nós fazemos para a glória de Deus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa mente e no nosso coração. Deus não quer, irmãos, que eu e você demos sobras para Ele. Este livro inteiro foi escrito para exortar pessoas que estão vivendo na apatia, correndo pelas suas próprias casas, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. E ele termina dizendo, o Senhor fará grandes coisas por vocês. Isso é uma lição para nós, meus irmãos. Nós precisamos ser mais prontos para servir e nos afastarmos do desculpismo, da vitimização da nossa própria vida, do eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para cultuar, eu não tenho tempo para servir, eu não tenho tempo para trabalhar. Isto é pecado. E Deus quer que a nossa igreja rompa com este pecado para a glória de Deus. Tudo que diz respeito ao Senhor na sua vida tem que vir em primeiro. Tudo que diz respeito à justiça de Deus, ao reino de Deus, à igreja, tudo isso tem que vir primeiro. E as outras coisas, se der tempo, a gente resolve. E as outras coisas serão acrescentadas por aquele que é o Senhor do templo, Senhor da igreja, Senhor da nossa vida. É tempo da gente também, em segundo lugar, segunda aplicação, nós termos ânimo no meio das dificuldades. Deus quer de nós ânimo no meio das dificuldades. Como ele disse para os governantes de Judá, animem-se, sejam fortes, trabalhem, põe os olhos no futuro, não fique só olhando para o que Deus fez no passado, mas caminhe para frente. Deus prometeu estar conosco, meus irmãos, e Ele cumpre em Jesus essa promessa. Jesus habita com a sua igreja, habita com você, habita em nós, nas nossas decisões pessoais, e isso deveria nos trazer muito mais expectativas, muito mais esperança, muito mais confiança no Senhor. Deus quer que a gente se anime, irmãos, se voltando para Ele, em oração, em atitude de vida. Rompamos com saudosismos nostálgicos, rompamos com só visões erradas sobre Deus, e a gente se encha de esperança, e vá à luta, e trabalhe, diz o Senhor.
E terceiro, Deus quer de nós uma mudança de coração. Deus quer de nós, por mais que você seja uma pessoa convertida, por mais que você tenha 50 anos de igreja, Deus quer que você mude seu coração ainda assim. Deus quer a renovação da sua mente. Deus quer que nós sejamos santos porque Ele é santo. Deus quer que a gente espalhe só de olhar para as desgraças da nossa vida. Deus quer que a gente rompa, meus irmãos, com a reclamação o tempo todo, com a amargura de vida, com o pedir oração pelos mesmos motivos com amargura no coração de sempre. Deus quer que a gente ore para Ele. Deus quer que a gente se volte nas nossas tristezas, nas nossas dúvidas, mas com o coração confiante, descansado no Senhor, sabendo que Ele é quem guia a nossa mente, o nosso coração. Deus quer que nós olhemos para a sua glória, para a sua salvação e principalmente, irmãos, uma coisa que tem faltado nos nossos dias, a mim e a você: olhar para a volta de Cristo, olhar para a brevidade da nossa vida, que vai passar tão logo, e entendermos que Jesus está voltando, e prepararmos o nosso coração para isso, e termos a verdadeira esperança que só Jesus concede a nós: novos céus e nova terra, onde Jesus, o templo dos templos, é adorado para todo sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que esta mensagem incomode você, console você e edifique o seu coração para a glória de Deus.